E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel do canal Tarados por Blockchain. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na análise desse infográfico desenvolvido pelo CEF-V, como eu mencionei no vídeo anterior, tá? E a gente vai falar um pouco aqui sobre as demais camadas que faltaram, beleza? Então vocês podem ver que a gente tinha comentado aqui sobre o Layer 0, né? E também sobre a Syntropy, que faz parte dessa camada de transporte e camada de rede, beleza? Da internet, né? Os demais projetos, eles se enquadram aqui em outras camadas, né? Que eles estão nas camadas de aplicação, beleza? Então a gente vai ver justamente isso hoje. E eu vou começar aqui pelo amarelinho, né? Que ele tá mais embaixo aqui. Esse amarelinho aqui, ele basicamente significa aí Open Source Blockchain Framework, que é código aberto de blockchain, como se fosse uma espécie de códigos pré-desenvolvidos para você criar a sua blockchain, né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Substrate, que é o mais famoso, né? O Substrate nada mais é do que um framework, ou seja, um conjunto de ferramentas que você pode contratar o serviço deles, né? E ao contratar o serviço deles, você conta aí com suporte, você conta com as ferramentas para você desenvolver o início de uma blockchain. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá Etherscan, BSC-Scan, não sei se vocês sabem o que seria isso, são sites das redes, né, da rede Ethereum, da rede da Binance Smart Chain, onde você consegue consultar as transações, consegue consultar a quantidade que cada pessoa tem de um determinado token, né? Ou que uma determinada carteira tem de um determinado token. E essa Substrate, ela possibilita que você crie muito mais rapidamente essa ferramenta de um scan, por exemplo, um site que é um Etherscan ou um BSC Scan ou o site lá da Avax ou da Phantom, né? E a própria Lef Zero utiliza esse substrate, tá? Outras parachains da Polkadot também utilizam. Então a gente tem esse substrate, ele foi fundado, né, por o cofundador do Ethereum, tá? Que ele saiu do Ethereum e acredito que ele tenha ido para Polygon. E ele fundou, né, essa essa ferramenta, né, para as pessoas poderem desenvolver mais rapidamente as blockchains, beleza? Vamos lá para o segundo nível aqui, que seria o Homogeneous Interoperability Hub, né, que seria ali um local, né, um hub de interoperabilidade homogênea ali, que ele fala ali Common Development, então ele está dizendo, né, é um framework, tá, que possibilita que as redes de blockchains, né, elas sejam parte da mesma família de interoperabilidade e possam funcionar como sidechains, ou seja, redes paralelas, né? Então você consegue tornar as redes mais próximas, digamos assim, como se elas fossem da mesma família, tá? Então, seria quase que interconectar as redes no mesmo lugar, tá? É como quando você sai com seus amigos e você se reúne com seus amigos, entendeu? Então vocês estão ali juntos, né? Seria mais ou menos essa ideia. Então você tem aqui algumas redes que fazem esse tipo de serviço, né? Oferece esse tipo de serviço, como a Polkadot, Kusama, Avalanche, a Cosmos, tá? Entre outras aí, beleza? Agora a gente vai falar um pouco das camadas de rede, beleza? Que seria vamos começar pelo cinza, né? O cinza seria o Layer 1, que é a camada 1, o protocolo de camada 1, que seria focadas em pagamentos, né? A gente tem foco principal em pagamentos e smart contracts, né? E consensos, né? Que o consensus nada mais é do que
basicamente você conseguir garantir ali que você está adicionando as transações na sua blockchain como, como uma única transação e a única versão da verdade ali do que está acontecendo, né? Eu transferi um dinheiro para você, sei lá, eu transferi 0,05 bitcoins, né, para sua carteira. E a gente garantir que essa transação ela é única e verdadeira, né? Que eu não consigo fingir que eu transferi uma quantia em Bitcoin para você, né? Tem que ser real a coisa. Então, é isso que significa consenso, tá? Consenso é você entrar no consenso, é um mecanismo onde todo mundo consente e fala, não, beleza, isso aí é real, tá bom? Então, alguns exemplos, né, desses protocolos Layer 1 focados em pagamentos é o Bitcoin, a COT, que é uma basicamente, né, desenvolvida foi desenvolvida na rede da ADA. Ela está desenvolvendo stablecoins, mas basicamente é uma fintech, né, uma plataforma que organiza a sua própria solução de pagamento, tá? É bem interessante, se vocês quiserem ler depois um pouco mais. Aí a gente tem a Ripple, a gente tem a Stellar, que é a XLM, né? A gente tem a Terra, tem a Nano, tá? Entre outras aí, beleza? Depois a gente tem a Layer 1 Protocol, sendo de propósitos gerais, né? Que é o verdinho, tá? No caso, propósitos gerais é para não só focado em pagamentos, tá? Pode ter pagamento, claro, né? Mas seria o propósito também de você poder desenvolver é, diversas aplicações, né? Então a Lef Zero pode ver que ela aparece aqui com o Substrate, né? Você viu que o Substrate era aquele software que eu falei para você que permite que você acelere o desenvolvimento da sua plataforma, tá? Da sua blockchain. E aí a gente tem vários exemplos aqui, a Ethereum, a Phantom, Solana, a própria Vax, né? A Avalanche, com as subnets aqui, Algorand, Saito e muitos outros, tá? A Shinfin também, né? Aqui, a Cardano, a Polkadot também tá aqui, beleza? Com as parachains dela, a IOTA, tá bom? Então, a Tesos, né? Então a gente tem vários exemplos aqui de redes, né, de Layer 1 com propósitos gerais, tá bom? Então as pessoas desenvolvem jogos, desenvolvem, sei lá, nodes, services, e assim por diante. Aqui a gente tem no vermelho a Permissioned Networks, né, que são as redes privadas, tá? São as blockchains privadas. As blockchains privadas elas servem principalmente às empresas, beleza? Então a gente tem a Quorum, a Hyperledger, R3 aqui. Então tem alguns exemplos, tá? Eu não cheguei a me aprofundar muito nessas redes privadas, mas eu sei que é importante para o mercado, tá? Porque permite aí que as companhias, né, as empresas criem suas próprias redes, e essas redes elas não sejam compartilhadas com todas as pessoas, né? Então só quem tem realmente acesso vai poder ler as transações que foram realizadas ali dentro, né? E saber o quanto que cada carteira tem de um determinado token, etc. Tá bom? Então, depois eu vou me aprofundar um pouco mais nesse estudo também, tá, gente? Aí a gente tem aqui vocês podem ver, eu tava mostrando essas desse lado aqui, tá? Só para mostrar aqui sem eu entrar na frente. Beleza? Eu vou me locomover para este lado aqui, porque agora eu estou no roxinho, tá? Então, o roxinho aqui em cima, vocês podem ver aí que o roxinho aí em cima, ele é o Layer 2, tá? São as camadas de Layer 2, beleza? Então, elas são usadas para escalar, né? To scale Smart Contracts Computations, para escalar a computação dos smart contracts, né? O processamento dos smart contracts, tá? Então, você consegue rodar mais rápido. Aqui, por exemplo, estaria a Lightning Network, né? Ou a própria Ethereum também tem o Layer 2, a Metis também, né? Então, a gente tem
algumas redes aqui, também parece que nesse caso, a Polygon, né, também tá aqui. Então, seria para a gente conseguir ter mais velocidade na hora de realizar as computações dos smart contracts, que nada mais são do que códigos de computadores que rodam ali dentro da blockchain descentralizada, né? Isso daí vai ser processado em diversos computadores. Então, por isso que a gente precisa ter essa camada 2, tá? Aí que envolvendo todas essas camadas, vocês vão poder ver que a gente tem esse azul aqui, tá? Esse azul aqui seria a cross-chain interoperability, né? Que você teria aqui a interoperabilidade entre as blockchains, né? Então aqui você tem protocolos, né? De mensagem e as bridges também, que são as pontes entre as blockchains, que você consegue basicamente interligar ali as diversas redes de blockchains, tá? Então, a gente tem alguns exemplos principais, seria a Cosmos, né? A Hedera tá aqui também, Hashgraph, Hedera. E a gente tem a Thorchain também, que é uma delas aqui. E algumas outras aí, tá? Então, nesse caso, eu acredito que uma coisa que seja interessante a gente citar, né? É que É, imagina que você tem o Instagram e o Facebook, e o Twitter e o TikTok, né? Mas como que você reúne num único lugar todas essas informações, tá? É uma coisa complicada, né? Você não tem uma plataforma, aliás, até tem, que é o Lunar Crush, né? Que você consegue reunir postagens de todas as plataformas em relação a uma hashtag específica. E basicamente isso daqui vai fazer isso, né? Ele vai interligar as diversas redes para que você consiga é, realizar, né, essa interoperabilidade, beleza? Uma outra coisa aqui que eu poderia citar para vocês, né, sobre a interoperabilidade, só voltando aqui rapidamente nesse item aqui do Homogeneous Interoperability e nesse Open Source Blockchain, a gente conseguir, junto com esse azul, né, conseguir fazer aplicações mais rapidamente, porque uma das dificuldades que os desenvolvedores têm é você conseguir fazer uma aplicação que roda em várias redes, em vários blockchains, né? Uma aplicação multi-chain, descentralizada, tá? E isso daí seria como se você tivesse que desenvolver, vamos supor que você tem um aplicativo, você desenvolveu um aplicativo de celular e você tem que fazer um código, uma versão de código para o iOS, uma versão de código para o Android, uma versão de código para o Windows Phone, né? E seria a mesma coisa nesse caso. Você teria, vamos supor que você desenvolve uma aplicação na rede da Ethereum, através dessas pontes, né, dessas bridges, você conseguiria interligar e fazer essa aplicação também funcionar em outras redes, né? Como a Avalanche, como a Phantom e assim por diante, né? Você consegue interligar as redes, beleza? Então aqui está a Cross-Chain Interoperability junto com essas outras características que eu mencionei. E aqui no topo, né, vocês vão poder ver a Multi-Chain Orchestrator, tá? Que seria os contratos, né, smart contracts, sendo orquestrados em várias redes, que é basicamente isso que eu acabei de comentar, tá? Você consegue interligar todas as redes, né, para desenvolver o MDApps, né? Esse MDApps nunca tinha ouvido falar sobre eu já tinha ouvido falar sobre DApps, mas MDApps não, né? E não sei se ele escreveu corretamente ali o MDApps, mas o que eu sei são os DApps, Decentralized Applications, né? Então você consegue desenvolver aplicações multi-chains, beleza? Então isso daqui alguns projetos é a Quant e a Chainlink, né? A Chainlink sendo bem famosa aí, né? Que é a Link. As duas são, né? A QNT e a Link também são bem famosas.
é uma tecnologia open source, tá? Conhecida como Oracle, né? Que você consegue facilitar, né, o uso de contratos inteligentes entre as diversas plataformas, ou rodar contratos inteligentes em diversas plataformas. Beleza, galera? Eu queria dar esse geralzão aí pra gente finalizar esse ciclo de vídeo. É claro que eu vou falar muito mais sobre isso em outros vídeos, outras oportunidades, mas aqui eu queria falar sobre o gráfico, né? Mostrar para vocês o que são essas redes, os exemplos de cada um dessas camadas, para vocês conhecerem melhor, né, os protocolos, tá bom? Então é isso aí, ficamos por aqui. Curtam o vídeo, sigam o canal e recomendam o vídeo para as pessoas que têm dúvida, tá? Recomendem o vídeo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Ficamos por aqui.